Olá, sou Bruno Fuga, no canal nosso sobre processo civil e advocacia. Como sempre, nosso propósito é falar sobre processo civil e advocacia e tentar falar algumas coisas sobre prática da advocacia, algumas coisas para a gente colocar dentro do nosso dia a dia da advocacia. O assunto de hoje eu acho de extrema relevância e a gente vai falar sobre dois temas importantes, dois institutos complexos. Portanto, eu recomendo que você, advogado, se não se aprofundar sobre o que eu vou comentar hoje, pare para estudar um pouquinho sobre produção antecipada da prova e sobre tutela de evidência também. Porque o tema de hoje é sobre os dois, a junção dos dois e também um pouco sobre execução provisória. Então veja bem hoje a dica muito importante. Um tema que eu tenho estudado bastante, tentado colocar em prática, é a produção antecipada da prova. A produção antecipada da prova, ela tem todo um paradigma de alterar os destinatários da prova, como as partes também passando a ter interesse na prova, e também um dos grandes objetivos é produzir a autocomposição. Se a gente for ver no 381, inciso 2º, a gente vai ver que há a possibilidade de autocomposição após produzida a prova. Pois bem, se feita uma produção antecipada da prova e não atingir a composição, o juiz não pode valorar a prova, está no 382, e o processo é encerrado por sentença, sem um acordo entre as partes. Então, eu estou nessa linha tentando completar meu raciocínio, ver se vocês conseguem compreender. Não tendo acordo, o processo se extingue e a parte autora, se desejar, não é obrigado a seguir com o processo declaratório, mas desejando seguir, a prova produzida dentro da produção antecipada da prova é uma prova que pode ter a utilização de prova emprestada do 372 do CPC. Logo, a parte pode pegar a autora, não tendo o acordo na produção antecipada da prova, esta prova produzida, pericial, testemunhal, depoimento pessoal e tantas outras provas que podem ser feitas na produção antecipada da prova, e anexar como prova emprestada do 372 dentro de uma petição inicial e iniciar um processo declaratório. Onde que eu quero chegar aqui? Tutela de evidência. Se a gente for ver uma inicial, a prova já produzida e a parte que desejar procrastinar o processo ou que não tenha outras provas a produzir e tentar somente ganhar o tempo, digamos assim, a gente vai lá dentro do Instituto da Tutela de Evidência, que tem um importante fator de alteração de tempo dentro do processo. Veja comigo, e eu peço licença agora para pegar um pouco do código. O 311 da tutela de evidência vai falar que é possível a concessão de tutela de evidência quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor. Então veja bem, a gente tem uma petição inicial com prova. E o que seria essa prova? Aquela produção antecipada lá produzida já. O que o réu não opõe à prova capaz de gerar dúvida razoável. Então veja bem, você produziu como parte autora uma prova dentro da produção antecipada da prova, não teve acordo, de fato não é obrigatório ter proposta de acordo ou encerrar com acordo, e a parte ingressa com a ação declaratória de maneira genérica, indenizatória, contra a outra parte. E aquele que viu a prova produzida apresenta uma contestação e não apresenta prova em sentido contrário. A parte autora pode pedir, no 311, inciso 4, a possibilidade de concessão de tutela de evidência, porque não há outra prova a ser produzida dentro do processo. Penso eu que essa sequência, então, de produção antecipada da prova, prova juntada dentro do processo e a possibilidade de concessão de tutela de evidência nasce ou origina ou possibilita que a parte autora possa, com a concessão de tutela de evidência, iniciar uma execução provisória do 521 seguintes do CPC. E olha que interessante esse ponto. É possível, de acordo com esse sentido, então, você alterar totalmente a dinâmica do tempo do processo. Porque aquela parte que poderia, então, entre aspas, ganhar tempo dentro do processo, usar o tempo ao seu favor, parte ré, usando o tempo ao seu favor, se vê diante de uma possibilidade de sofrer os efeitos de uma execução provisória, mesmo que o processo siga. Então, nós temos 3 institutos colocados em prática. Entender em processo é entender, de fato, as técnicas a serem usadas. E aqui eu estou tocando em 3 técnicas extremamente densas, mas colocadas postas a favor do tempo do processo. Ajuizamento de uma produção antecipada da prova do 381,
não tendo acordo a possibilidade de concessão de tutela de evidência dentro do processo declaratório futuro e concedendo a tutela de evidência a possibilidade, então, de execução provisória do 521 do Código de Processo Civil. Tema avançado, tema interessante para colocar em prática. Se você nunca colocou, para estudar sobre esses institutos, os 3 institutos, técnicas certas, um recorte interessante para alterar a dinâmica e o tempo do processo, certo? Então a gente falou um pouco hoje sobre processo, tentando colocar sempre nesse viés prático de processo civil para advogados. Um abraço para todos do escritório Bruno Fuga.